Muito bem, queridos, eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 67. É bem possível que você já tenha passado por esse salmo algumas vezes, ou ouvido em alguma liturgia. É um salmo bem conhecido. Eu gostaria de, nessa manhã, compartilhar com vocês uma breve mensagem deste salmo, ou neste salmo. Salmo 67. Diz assim a palavra do Senhor: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Quero começar com uma pergunta para você. Por que você acha que é abençoado? E vou fazer uma outra pergunta. Se você sabe que é abençoado, para que Deus te abençoa? Nós às vezes nós até entendemos a primeira pergunta. Por que nós somos abençoados? Porque a gente olha ao nosso redor e a gente vê tantas coisas que o Senhor nos deu, família, emprego, saúde e tantas outras coisas mais. O fato de sermos salvos em Cristo Jesus, de estarmos aqui nessa manhã, adorando o Senhor junto com o povo do Senhor, isso é maravilhoso. Não há bênção maior do que essa, a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Então, você tem uma noção, porque você sabe que é abençoado. Agora, para que você tem sido abençoado? Talvez essa é a pergunta que nós às vezes não conseguimos responder, ou se respondemos, às vezes, não estou generalizando, mas talvez em algumas vezes você responda de maneira errada. Nós respondemos de maneira errada. Porque geralmente nós temos a tendência de acumular. Nós queremos, e quanto mais temos, queremos mais. Não é bem assim? É por isso que, no dito popular, todo mundo, creio eu que muitos aqui conheçam, se não todos, disse que farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é? Porque a gente gosta de ter mais. E quanto mais temos, queremos mais. Só que não foi para isso que o Senhor não é para isso que o Senhor nos abençoa. O Senhor nos abençoa para que sejamos bênção na vida de outras pessoas. Nós somos abençoados para abençoar. E esse é o tema dessa manhã. Abençoados para abençoar. E eu convido você a observar isso no nosso texto que nós lemos agora. E a primeira coisa que nós observamos é que essa é uma oração para que Deus abençoe o seu povo, mas não somente abençoe o seu povo, mas que essa bênção se estenda a todas as nações. Em todo momento aqui você percebe isso. Dos 7 versículos deste texto, apenas 2, se eu não me engano, não aparece algo relacionado aos povos ou nações. Então, não é só para o povo de Israel. Nós sabemos muito bem que os fariseus achavam que o Messias viria só para eles. Tanto é que o diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos mostra isso. O Senhor Jesus teve que dar um puxão de orelha em Nicodemos, falando assim, não, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi somente os escolhidos de Israel, mas os meus escolhidos em todo o mundo. Eu vim primeiro para os judeus, mas não somente para os judeus. Então, mas essa não era a visão correta. E o próprio texto aqui do Salmo 67 nos mostra que, desde o chamado de Abraão, quando o Senhor escolheu Abraão e sua família para fazer dela a grande nação,
E a nós, como filhos de Abraão na fé, seu povo escolhido, filhos adotados em Jesus Cristo, sempre houve a visão de que não era apenas para um povo específico, mas para todas as nações. E ele começa, queridos, fazendo um reconhecimento. É o nosso primeiro ponto aqui. Reconhecimento. Verso 1 e verso 2 vai dizer assim: seja Deus gracioso para conosco. Olha só que coisa maravilhosa. Por que reconhecimento? Porque o salmista está reconhecendo aqui, queridos, e ele expressa com toda razão que as bênçãos que nós recebemos é pura graça. Seja Deus gracioso. Mas algumas vezes nós não vemos dessa maneira, não é? Parece que Deus tem que ter uma obrigação de nos abençoar, porque a gente está fazendo coisas para Ele. A gente vem no culto, Senhor, a gente está indo no culto todo domingo. A gente voltou à escola dominical, vai voltar à escola dominical hoje. Eu estou aqui presente. Então, eu tenho que ser abençoado. Eu tenho servido ao Senhor fielmente, todos os dias, feito as coisas, feito meu devocional todos os dias, com a minha família. É claro que eu tenho que ser abençoado. Se alguma coisa sair do meu controle, é porque o Senhor não está abençoado. Bom, o controle está sobre você ou sobre Deus? Quem tem o controle de fato? Então o salmista, ele começa dizendo assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Porque tudo que nós recebemos, queridos, é pura graça. Não éramos merecedores de nada, a não ser uma coisa: a condenação eterna, se não fosse por Jesus Cristo. Mas a gente tem essa visão, né? E não sei se vocês já tiveram o desprazer de ter essa experiência. Às vezes você ajuda uma pessoa uma vez, e ela é muito grata a você por aquilo que ela fez, que você fez por ela. Você ajuda uma segunda vez, e ela continua agradecendo ao Senhor, a você, por aquilo que você continua fazendo de uma certa forma. Você ajuda uma terceira vez, e parece que a gratidão já não vem mais, porque tem um certo costume. Até que você tem um dia que fala assim: olha, dessa vez eu não vou poder te ajudar. E ela só não te chama de santo, de cima a baixo ela vai escrachar com você. Não sei se você já passou por essa experiência infeliz, mas às vezes acontece. Porque a pessoa ela vai acostumando e vai achando que você tem a obrigação de ajudá-la. Mesmo desde o início você falando que eram ajudas pontuais e de acordo com as suas limitações. É claro que o nosso Deus não tem limites, o poder dele é ilimitado. Mas Ele não nos abençoa, queridos, porque nós merecemos bênçãos. Ele nos abençoa porque é graça. E quando você achar que Ele não está te abençoando, seja grato do mesmo jeito, porque se você está com vida, respirando e com algumas outras coisas que você sabe que é da parte dEle, continue agradecendo. Isso vai nos dar uma visão melhor de gratidão e de menos murmuração. Então, o texto começa dizendo isso. O salmista expressando com toda razão a certeza de que o Senhor nos abençoa por graça. Mas ele continua, ele fala: e faça resplandecer sobre nós o rosto. Quando o povo era abençoado, eles reconheciam que Deus era favorável a eles. Ou seja, que o Senhor resplandecia sobre eles o rosto, como na bênção araônica. Vocês lembram lá em Números capítulo 6, do verso 22 ao 24, ou 24 a 26, talvez eu tenha errado aqui, acho que é 24 a 26, falando sobre a bênção que o Senhor pediu para que Arão, ou ordenou que Arão proferisse sobre o povo. E lá tem uma expressão: que o Senhor faça resplandecer sobre nós o rosto e nos dê a paz. Então, o resplandecer do rosto, claro, Deus é espírito, não tem rosto. Isso aqui é uma expressão apenas para ilustração. Mas isso significava que a glória de Deus estava sobre o seu povo. Mas se as intempéries assolavam o povo, eles passassem por algum tipo de dificuldade,
eles também entendiam que a glória do Senhor tinha sido retirada do meio deles. Um caso muito específico que mostra isso é quando nós vemos lá no início do livro de 1 Samuel, e Eli ainda estava ali como um juiz ou sacerdote daquele povo. Seus filhos vão para a guerra contra os filisteus, levam a arca é tomada pelos filisteus. E aí, quando chega a notícia para Eli que os seus filhos tinham sido mortos naquela batalha, a arca do Senhor tinha sido tomada, ele acaba caindo da cadeira, quebra o pescoço e morre. A sua nora, ouvindo também toda aquela história, que o seu marido, e também que a arca do Senhor tinha sido tomada, ela começa a entrar em trabalho de parto, dá à luz um menino e o chama de Icabode. Foi-se a glória de Israel. Está vendo? As intempéries acontecem, eles entendiam, eles reconheciam que a glória do Senhor tinha sido retirada deles. Mas quando eles estavam sendo abençoados, com fartura, com vitórias e tudo mais, eles entendiam que o Senhor estava com o rosto resplandecendo sobre eles. A glória do Senhor estava sobre eles. Então, queridos, hoje, essa glória, ela está em nós. E nós precisamos resplandecê-la a todos quanto o Senhor quiser alcançar com a sua graça de salvação. É por isso que no verso 2 ele vai dizer: e para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Essa glória que nós devemos reluzir, refletir, resplandecer, não é uma glória ou uma luz que vem de nós mesmos. Nós não temos por nós mesmos, pela nossa natureza, essa luz. Mas essa é a luz da glória do Senhor Jesus Cristo, aquele que é a salvação enviada por Deus a todas as nações. Você tem refletido a glória do Senhor Jesus na sua vida? Você tem buscado refletir, resplandecer essa luz na sua vida? Você tem essa luz dentro de você? Se você não tem o Senhor Jesus, se você não é um servo, um filho do Senhor Jesus, adotado em Jesus, do Senhor Deus, certamente você não tem condições de resplandecer essa luz. Certamente você não tem como reluzir essa glória. Mas se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, se você é alguém que já tem o Senhor como seu Senhor e Salvador, certamente você não pode apagar essa lâmpada. Certamente você não deve fazer com que essa luz venha a ficar fraquinha. Pelo contrário, você precisa aumentar essa chama. Mas essa chama você não consegue fazendo ações, a não ser que seja a ação de ir aos pés da cruz, buscando no Senhor Jesus o fortalecimento. Nós precisamos reconhecer que sem Jesus, a luz do mundo, que sem Jesus, aquele que nos abençoa graciosamente, nós nunca conseguiremos refletir a glória dele. Reconheça, faça esse reconhecimento todos os dias, que sem o Senhor Jesus, nós não temos como refletir essa glória, mas com Ele, certamente, essa luz ficará cada vez mais forte, e as nações, as pessoas que estão ao nosso redor, verão e glorificarão o nome do Senhor. E é o segundo ponto que nós temos aqui, que nós podemos retirar desse texto, que é o engrandecimento. Versos 3 a 5, leia comigo, por favor, esse texto. 3 a 5, vamos lá? Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Ele repete este refrão, né, no verso 3 e no verso 5, chamando as nações para glorificar o nome do Senhor.
quando a luz da glória de Cristo brilha em nós, as pessoas ao nosso redor são beneficiadas e elas glorificam ao Senhor. Lembra do que está escrito lá em Mateus capítulo 5, verso 16, quando o Senhor Jesus diz que nós precisamos refletir essa luz e que as pessoas, vendo essa luz das boas obras em nós, boas obras não por aquilo que nós praticamos, mas por quem nós praticamos, as pessoas veriam e glorificariam a nós, glorificariam a Deus. É justamente isso que o salmista agora está falando. Louvem-te os povos, observe o que Deus tem feito. Nós cantamos um hino agora de manhã e fala assim: vem dizê-las, vem dizer as bênçãos do Senhor todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Se nós ficamos surpresos quando nós começamos a listar tudo aquilo que o Senhor nos deu, quanto mais aqueles que estão ao nosso redor e que também percebem a grandeza do poder do Senhor Jesus agindo em nosso favor. O salmista chama as nações para engrandecer a Deus pelos seus atributos e pelos seus feitos. Ele diz assim: alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. A justiça e a fidelidade do Senhor aqui são exaltadas. Nesse momento aqui, por quê? Porque assim como Deus prometera a Abraão, assim Deus faz. O Senhor prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, mas também deu uma ordem a ele: sê tu uma bênção. E ele prometeu também que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Era uma promessa, e o Senhor cumpriu essa promessa quando enviou o Senhor Jesus, o descendente de Abraão, aquele prometido lá. Para quê? Para que todas as famílias da terra fossem abençoadas, para que todas as nações fossem alcançadas com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Senhor continua cumprindo fielmente a sua palavra. E aí ele julga todos os povos com equidade. Justiça e fidelidade são exaltadas aqui. E as suas ações, as suas maravilhas que são manifestas no nosso meio, na sua vida, na sua família, vai refletindo toda essa glória e todo esse cumprimento da promessa que o Senhor fez e tem cumprido em nós. Cristo é o descendente que cumpriu a promessa de Deus. Cristo é aquele que veio fazer dos seus escolhidos em todas as nações, em todas as épocas, filhos de Deus pela fé, como foi com Abraão. Cristo é aquele que vem para reinar e julgar todos os povos. Ele virá. Ele veio uma vez e virá novamente para julgar todos os povos e nações. Ainda que as nações hoje estejam andando sob os seus próprios interesses, agindo de acordo com os seus próprios interesses, a gente pode ver quantas guerras estão acontecendo recentemente, como Rússia e Ucrânia, como ali Israel e as nações ao seu redor, porque não é somente agora com a Palestina, mas com algumas nações em si. E algumas outros conflitos que acontecem, esses conflitos acontecem por causa de interesses dos governos dessas nações. Mas chegará o dia, e ele vem, porque o Senhor prometeu, em que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores julgará todas essas coisas. Vem o dia, e ele chegará. Não sabemos quando. Não sabemos se hoje ainda, não sabemos se ainda mais um milênio, nós não sabemos, mas devemos estar prontos para esse dia. E quando esse dia chegar, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Quando esse dia chegar, todo joelho se dobrará diante daquele
que reinará eternamente. Que reina e reinará eternamente. Quando esse dia chegar, aquele que julga retamente, com equidade, todas as coisas, todas as pessoas, todas as nações, guiará o seu povo, guiará os seus filhos para o seu reino eterno de paz e justiça. Você crê nisso? Você proclama essa verdade? Porque essa verdade, queridos, abençoa a vida de outras pessoas. Talvez você... Eu ouço essa expressão e às vezes acho até estranho, né? Quando às vezes chega alguém para a gente e fala assim, olha, eu estou passando por isso e tudo mais, aí você fala assim, o que eu posso fazer é só orar. Não sei se você já usou essa expressão, mas não use. Não use. O que você pode fazer é só orar, é o que você deve fazer, querido. Você não tem outra coisa para fazer senão orar mesmo, porque até mesmo para Deus te usar para abençoar aquela pessoa, se for alguma coisa física que você tem que usar, abençoar, um alimento, uma roupa, alguma coisa assim, se o Senhor não te ajudar, se o Senhor não for com você, você não vai ter condições de ajudar essa pessoa. É claro que o que nós devemos é orar, porque aquele que é o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, é Ele quem verdadeiramente, perfeitamente, abençoará e ajudará aquela pessoa por quem você está orando. Se for necessário usar você para abençoar naquilo que ela precisa naquele momento, Ele vai te usar. Se não, Ele vai providenciar outros meios para abençoar a vida daquela pessoa. Mas não é só orar. É o que você deve fazer. E faça com toda entrega e toda sinceridade, sabendo que é o Senhor quem vai, de fato, abençoar. Nós cremos nisso, queridos, e nós precisamos proclamar isso, até o dia em que esperamos ansiosamente, o dia que o Senhor Jesus virá, para reinar conosco eternamente. Mas há um terceiro ponto aqui, e esse terceiro ponto é o compartilhamento. Versos 6 e 7, leia comigo mais uma vez, vamos lá? A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Observa o verso 7. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Olha o propósito aí. Por que nós somos abençoados? Ou para que nós somos abençoados? É para abençoar a vida de outras pessoas. É para que outras pessoas venham glorificar o nome do Senhor. É para que outras pessoas reconheçam a grandeza, o poder, a majestade, a soberania e todos os atributos do nosso Deus. É para isso que o Senhor nos abençoa. É para o louvor da sua glória. Nós, às vezes, queremos para nós, achando que somos nós mesmos. Nós recebemos porque nós merecemos. Não. Nós recebemos para que o nome de Deus seja engrandecido. E nós precisamos compartilhar de tudo aquilo que nós recebemos, para que possamos abençoar a vida de outras pessoas. Como é que o povo sabia que Deus era-lhes favorável? Como é que o povo reconhecia isso, como já falamos sobre o reconhecimento? Quando havia fartura e paz. Quando eles estavam no momento de fartura e paz, eles sabiam que o Senhor estava com eles. Até mesmo porque isso estava na lei. Deuteronômio 28 vai dizer isso. Tinha as bênçãos, enquanto aquele povo estava servindo ao Senhor de maneira fiel, mas também vinham as maldições, se caso aquele povo pisasse fora da faixa. Errasse o caminho, queria pegar um atalho, não, o Senhor trazia de novo. E aí, sempre havia essa manifestação, ou da glória de Deus sobre a vida deles, abençoando-os, ou do afastamento da glória, para que eles observassem e fossem disciplinados, porque não era por eles, mas é para a glória de Deus. Também, queridos, nós sabemos que desde o início, a bênção não era somente para os de dentro do povo. Desde o período da lei, o Senhor já havia colocado lá que aquilo que eles escolhiam e tudo mais também deveria ser compartilhado com os órfãos, as viúvas, que estavam ali no meio deles, claro, mas também
com os estrangeiros, as outras nações que se aproximavam e que eram abençoadas também pelo povo do Senhor. Além disso, cada livramento, cada ação miraculosa do Senhor sobre o povo dele era visto e temido pelos outros povos. Quer um exemplo disso? Chega Josué e a nação de Israel diante de Jericó. Sabemos que aquela cidade era uma cidade muito fortificada. Sabemos que aquela cidade tinha muralhas intransponíveis. O Senhor manda, antes de chegar o povo lá, 2 espias. Aqueles espias são recebidos por Raabe. E Raabe diz assim para aqueles 2 espias: olha, nós ouvimos o que o Deus de vocês fez por vocês no deserto. Chegou aos nossos ouvidos o que o Senhor de vocês, o Deus de vocês, fez por vocês. Como Ele libertou vocês, como Ele abriu o Mar Vermelho, como Ele fez maravilhas no meio do deserto. E o coração do povo está derretido. Vocês estão entendendo? Aquele povo, a cidade, os moradores de Jericó, não estavam com medo do exército de Israel. Estavam com medo do Deus de Israel. Aquele povo, ele não estava achando que Israel tinha condições de ultrapassar aquelas barreiras, as suas muralhas. Mas eles sabiam que o Deus de Israel poderia fazer com que aquelas muralhas ruíssem, como assim aconteceu. Meus queridos, toda vez que nós compartilhamos as bênçãos que o Senhor tem nos dado, quando nós nos alegramos e compartilhamos, alegrem-se conosco, queridos, aconteceu isso, olha, eu estava orando por um emprego, o Senhor abriu portas, eu estava orando para passar num concurso, o Senhor abriu portas, eu estava orando para que Deus me desse um filho, e o Senhor fez com que minha esposa se engravidasse, eu estava orando que Deus, por um casamento, e o Senhor preparou um esposo ou uma esposa para mim. Toda vez que você conta isso e tantas outras coisas mais, você tem declarado que o Senhor é quem tem feito todas essas coisas por você. Mas há uma coisa que nós não podemos negligenciar, porque essa é a maior bênção que nós devemos compartilhar. A nossa transformação por meio do Evangelho. A maior bênção que nós podemos e devemos compartilhar é, olha, eu não andava nos caminhos do Senhor e eu não sabia que aquele vazio que eu sentia dentro de mim era por conta de eu não ter entregado o meu coração ao meu Senhor e Salvador. Mas hoje, Ele é o dono do meu coração. E ainda que os problemas aconteçam, eu confio no Deus da minha salvação. Quando você compartilha algo sobre isso, sobre a sua salvação, essa é a maneira maravilhosa que o Senhor nos dá para abençoar a vida de outras pessoas. Talvez você não consiga, não tenha condições de compartilhar uma cesta básica com alguém. Talvez você não tenha condições de compartilhar de alguma outra coisa. Mas se você compartilhar o Evangelho, certamente você abençoará profundamente a vida dessa pessoa que você está compartilhando. Porque essa bênção, só o Senhor, só um coração transformado pelo Senhor pode compartilhar. Aquele que não tem o Senhor Jesus vai compartilhar Jesus como? Mas se eu e você temos Jesus e sabemos da alegria que é servi-lo, se eu e você sabemos como é viver para a glória do Senhor Jesus e não compartilhamos isso, o propósito para o que você está sendo abençoado não está sendo cumprido. Você não está cumprindo o propósito de abençoar outros como você foi abençoado. E eu gostaria de concluir, queridos, fazendo de novo a pergunta: para que você é abençoado? O Senhor nos abençoa para que nós possamos crer nele, reconhecendo que tudo que nós temos e tudo que nós somos
vem dele e é para a glória dele. O Senhor nos abençoa para que nós o louvemos por quem Ele é e pelos seus maravilhosos feitos, por tudo aquilo que Ele tem feito, ainda está fazendo e ainda fará. É por isso que o Senhor nos abençoa, é para isso. E o Senhor nos abençoa para que nós compartilhemos da graça que recebemos da parte dEle, a salvação em Cristo Jesus. Devemos abençoar a vida de outros com a alegria da salvação. Devemos abençoar a vida de outros com a mensagem que transforma. Devemos abençoar a vida de outros também com os recursos que o Senhor nos dá. Mas não podemos, de forma nenhuma, achar que o que recebemos é apenas para acumular. Não, é para compartilhar, para que a grandeza de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus seja engrandecida, louvada por todos os povos. Se você nunca foi para fora do país, você pode ter certeza, as pessoas ao seu redor são esses outros povos que você tem compartilhado e testemunhado do Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Quero, queridos, chamar aqui à frente os nossos irmãos presbíteros e diáconos que nos ajudarão no partir do pão e na distribuição dos elementos.